Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Vem comigo. Mateus capítulo 6, ele está dentro de um conjunto de ensinos conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7 é Jesus ensinando o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele é basicamente a constituição do reino de Deus. Beleza? Todo país tem uma constituição, certo? Que são as regras, as normas pelos quais aquele cidadão ou os cidadãos daquele país devem viver. Então existe a Constituição do Brasil, que não é muito respeitada, mas deveria ser, porque são as regras, são as pautas e os valores daquela nação, e quem vive nessa nação deve viver de acordo com a Constituição, e se quebra, isso é um crime. E Jesus também tem uma Constituição do reino. Então, se você quer saber qual é o estilo de vida de um discípulo de Jesus, você precisa ler Mateus 5, 6 e 7 e esmiuçar ele. E você vai ver que Jesus, ele está trazendo a lei, que todo mundo fala assim, não, mas a lei, a gente não está na lei. Você já ouviu isso em algum lugar? Sim ou não? A gente está na graça. Beleza? Então vamos lá. Você acredita nisso? Então, que você está na graça, não está na lei? Então deixa eu te dizer. Jesus fez uma comparação, e ele falou o seguinte: vocês ouviram o que eu disse para os antigos? Lá no Velho Testamento, eu disse uma coisa: não cometam adultério. Certo? Sim ou não? Então ele disse isso. Aí Jesus, na graça, ele diz o seguinte: agora, se você olhar para uma mulher, você não precisa tocar nela, você não precisa ter nenhuma relação com ela. Se você só olhar para ela e cobiçar a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Na lei, o adultério é só se fosse físico. E as pessoas falam, não, a gente está na graça. Só que a graça parece que subiu o nível. Subiu o nível de obediência. Mas a questão é que o Sermão do Monte, ele não está tratando de uma estética, de uma espiritualidade externa. Ele está tratando do coração. Jesus hoje, ele não está preocupado com a sua estética. O livro de Joel, ele fala assim, rasgue o seu coração e não as vestes. Então tem uma espiritualidade que ela é estética, ela é aparente, parece que é boa, a pessoa ora em línguas, ela fica aleluiada, ela chora aqui na frente, ela sabe cantar todos os hits, todos os hits do momento, Maranata, a hora vem, faz a terra tremer com seus pés. Qual que vocês gostam aqui? Tem os hits, né, do mover, tem os maranateiros, tem os escatoboys, tem todo tipo, tem os Bethel, tem os Hilson. Você canta, você é um passarinho cantante, você é estético. Jesus não está atrás de estética, ele está atrás do coração. Sabe por quê? Dentro do seu coração tem inveja e você não fala para ninguém. Dentro do seu coração tem cobiça. A gente pensa em cobiça só em cobiçar dinheiro, não. Sabe quando você olha para a pessoa e fala, nossa, eu queria ter o ministério dela, eu queria estar fazendo o que ela está fazendo. Você está cobiçando, porque é impossível que você faça algo que outra pessoa está fazendo, porque se a outra pessoa está fazendo, significa que é para você não fazer. Por exemplo, eu nunca vou pregar igual o pastor Ricardo, e nem tenho. Ele tem o estilo dele, eu já vi que ele é um professor da Bíblia, eu já vi uma pregação dele, então eu não tenho o estilo de pregar dele, nem devo ter, porque imagina, um monte de pessoas pregando só igual a ele, e eu não posso cobiçar, eu preciso celebrar. Uau, você consegue fazer de um jeito que eu não faço e é bom. Isso tudo está no coração. Então Jesus no Sermão do Monte, ele está querendo o nosso interior, diga interior. E o interior é muito misterioso, gente. Você pode fazer o que quiser, Deus está vendo dentro de você.
Você imagina se abrisse esse telão agora aqui e pelo menos mostrasse os seus pensamentos por 10 segundos? Gente, vocês estão sérios agora, né? 10 segundos revelando o que você pensou por 10 segundos. É nesse lugar que Jesus quer mexer. Dentro. E no meio do ensino sobre como um discípulo deve viver, Jesus disse o seguinte, no versículo 6, Mateus 6. Mas tu, quando orar, Jesus não está dizendo se você orar. Ele tem em mente que quem é discípulo de Jesus aqui? Se você é um discípulo, Jesus tem em mente, você vai orar. Então, quando você for orar, Jesus está dizendo, mas tu, quando orar, é um fato, um discípulo vai orar na mente de Jesus. Ele vai ter um relacionamento com Deus. Mas a grande verdade é que oração tem se tornado um dos maiores desafios da igreja do século 21. E por muitas razões. Primeiro, porque nós somos a geração mais distraída de todas as outras gerações. Nós somos a geração das redes sociais, nós somos a geração que checa a vida do outro. A gente é a geração que sabe onde o outro está jantando, onde o outro está tirando férias. A gente é a geração da comparação, a gente olha a vida da pessoa aqui no Instagram e a gente fica com inveja e quer viver aquela vida. Bom, eu faço isso, eu não sei vocês, eu acho que é só um problema de carioca, aqui não tem esse problema. Vocês são anjos. Nós somos a geração que fica checando quantas pessoas estão seguindo a gente, qual o e-mail que chegou, o verdinho, o WhatsApp, Zap. Toda hora a gente abre, mesmo que não tenha mensagem, você está abrindo para ver se alguém está mandando alguma mensagem. Isso é a tirania da urgência. Nós estamos adoecendo emocionalmente porque nós somos a geração mais distraída de todos os tempos. Gente, minha época para ver desenho, tinha que esperar a Xuxa, meio-dia, para ver o He-Man. Hoje o meu filho bota Netflix, ele adianta o filme para o final. Nós não somos uma geração de processos, não somos uma geração de espera. Até os idosos, que eram uma geração de processo, estão infectados com a tecnologia. Minha sogra passa o dia inteiro com a cara no aparelho celular, 67, 68 anos. Nós somos a geração que os professores universitários não aguentam ler 2 páginas de livro, porque eles estão com crise de ansiedade, esperando o próximo e-mail. Como que a gente vai ouvir Deus se a gente não consegue silenciar por dentro? Então, nossa espiritualidade fica superficial, ela depende de um púlpito, ela depende de alguém domingo, pregando. E se tudo que você sabe de Deus, você sabe através de um púlpito, você não sabe absolutamente nada. Porque o conhecimento de Deus, ele é experimental. Conhecer a Deus no judaico significa eu sei na mente e eu sinto no coração. E uma pregação não consegue fazer isso. A pregação serve para te dar ferramentas. Hoje eu estou aqui em 4 reuniões, te dando ferramentas. Quando eu for embora, você vai precisar usar. Você vai ter que experimentar. Você precisa viver dentro. Só que isso leva tempo. Isso leva anos. Isso leva horas. Isso leva meses. Mas a gente está muito agitado. A gente quer que o pastor entregue uma chuquinha de leitinho, mucilon na boquinha da gente todo domingo, para a gente viver a nossa vida. Eu não quero te ofender, mas ao mesmo tempo eu quero. Mike Bickle diz: ofenda a mente e revele o coração das pessoas. O apóstolo Paulo disse: eu não posso falar com vocês como espirituais, eu posso falar com vocês como carnais, porque a comida que eu tenho para dar, vocês não conseguem comer. E ele diz o seguinte: porque para os maduros eu dou algo sólido, mas para as crianças eu dou leitinho. Sabe quem é o imaturo espiritual? É alguém que já deveria estar comendo sólido, mas ainda está no leite. Tem a fase do leite. Pedro fala: tome o leite espiritual para crescer. Mesmo o leitinho
serve para fazer você crescer. E o que Paulo chama de carnal? Carnal é alguém que não consegue preparar a própria comida espiritual. Vocês estão comigo, gente? Você precisa que alguém prepare a sua comida espiritual e dê na sua boquinha. Você não cresce preparando a própria comida espiritual. Então Jesus aqui, ele está chamando os discípulos para um crescimento interno. E ele diz: quando orar, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Você está comigo? E no teu quarto, fecha a porta. Sabe o que ele está dizendo? Entra no quarto. Entrar no quarto não é só um quarto literal. Ele está dizendo assim: desliga os problemas do lado de fora e se tranca. Desliga o seu aparelho celular. Desliga a fatura da tua mente. Desliga os problemas que você tem para resolver. Se fecha aqui nesse momento exclusivo comigo. Quando orar, entra no quarto. O que é o quarto? O quarto é disciplina. Diga, disciplina. O brasileiro odeia essa palavra. Disciplina significa fazer tudo aquilo que você consegue fazer para receber o poder de Deus para o que você não consegue fazer. Por exemplo, quantos acham possível diariamente separar 5 minutos para ler a Bíblia? 5 minutos. Você acha possível fazer isso? Humanamente falando, é possível? Se você fizer isso todo dia, chama-se disciplina. Na medida que você vai lendo a palavra, você vai recebendo a graça de Deus para realizar coisas que você não consegue. Como, por exemplo, vencer o pecado. Como, por exemplo, perdoar o próximo. Como, por exemplo, ouvir a voz de Deus. Porque você está disciplinando seu interior e o seu corpo, levando ele para o lugar de oração. Isso é um meio da graça. Não é a disciplina em si que te transforma, é quem você encontra nela. A disciplina é o conduíte. Você pode ter encontros só com a disciplina e não ser transformado. Então o quarto é a disciplina. Como que eu tenho uma disciplina? Primeira coisa, tenha um horário fixo. Você tem um horário fixo na agenda? Que você diz assim: esse horário eu vou encontrar Deus. 7 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã, não sei. Cada um tem um estilo de vida e os horários vão variar de acordo com o seu estilo de vida. Se você não tiver um horário e um local, dificilmente você vai crescer em intimidade com Deus. Se você tiver um horário e um local, com certeza você vai aumentar o tempo que você gasta com as Escrituras e com Deus. Isso é muito difícil para a mente brasileira, porque nós somos tão pentecostalizados, que a gente acha que toda reunião de oração, a gente vai ficar rodando dentro do quarto, tremendo, chorando. Então a gente não consegue entender que planejamento, diga planejamento, e oração andam juntos. Se você não planejar orar, você não vai orar. Se isso não está na sua agenda diária, você não vai fazer. Pastor, isso é religioso. Sim. Vamos lá. Você quer conhecer uma pessoa e você quer conhecê-la bem. O que você faz para conhecer uma pessoa? Vamos lá, gente. Sim, relacionamento. E como que faz para ter o relacionamento? Oi? Tá, conversar, mas não. Se você quer conhecer uma pessoa, você precisa marcar uma hora com ela. Você não vai chegar para a pessoa: nossa, queria te conhecer, a gente se esbarra por aí. Nunca vai conhecer. Então você tem que falar: sexta-feira, tal hora, a gente pode ter um tempo e conversar. O nome disso é relacionamento. Isso ainda não é comunhão. Toda comunhão tem relacionamento, mas nem todo relacionamento é comunhão. Por exemplo, você se relaciona com várias pessoas do seu trabalho, mas você não tem comunhão com as pessoas do seu trabalho. Comunhão é quando tudo aquilo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. Nos tornamos um. Comunhão não é pizza, comunhão não é jogar videogame. Isso é tudo legal, tá, gente? Jogar bola junto. No meio disso pode ter a comunhão, mas nem sempre tem. Comunhão é tipo assim:
eu conecto com tudo que o coração de Deus sente, e Deus se conecta com tudo que o meu coração sente, e a gente partilha a vida. E a gente só consegue chegar na comunhão. A comunhão é a experiência, e a disciplina é o relacionamento. Todo dia eu vou lá e me relaciono com Deus, até que eu comece a ter uma experiência de se tornar um com o Senhor. Paulo disse isso. O meu evangelho. Como assim, Paulo? O evangelho não é de Jesus? Virou meu também. Encarnou. Você pode ler o evangelho quando eu como, quando eu danço, quando eu expiro, quando eu respiro. Ele teve tanta comunhão com Cristo que ele falou: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Ele entrou em uma experiência mística com Deus. Disciplina também é liberdade. Como assim liberdade? Sim, é liberdade. Quando você executa vários movimentos, por exemplo, um músico, ele executa treinos de horas e horas em um instrumento, de maneira que quando ele toca, parece que todo mundo consegue fazer, porque é tão orgânico e tão fluido. Assim, um atleta olímpico, ele faz movimentos de pirueta, ele trabalha naquela barra, porque ele treinou aquilo desde os 6 anos de idade. Agora ele faz como se fosse o ar que ele respira. Você se disciplina tanto ao ponto de que uma hora vai se tornar orgânico a sua comunhão com Deus. Você vai respirar Jesus, você vai praticar a presença dele. Vai ter momentos que você vai estar tão impregnado da presença do Espírito Santo, que você vai puxar uma cadeira para ele sentar, que antes de entrar você vai deixar ele passar. Você vai sentir ele por dentro, por fora, em todo momento. Como Frank Laubach, irmãos Lawrence, escreveram um livro chamado Praticando a Presença de Deus. Ele era um monge que trabalhava numa cozinha de um mosteiro, e ele decidiu fazer uma experiência de pensar em Deus a cada 1 hora, de pensar em Deus a cada meia hora, de pensar em Deus a cada 10 minutos, até que ele chegou na experiência de pensar em Deus a cada respirar. Você imagina isso? Então, o quarto não é o lugar secreto. O quarto é o meio pelo qual eu acesso o lugar secreto. O quarto é a minha decisão. O lugar secreto é onde Deus está. E é muito interessante que Jesus está usando a mesma linguagem do Salmo 91. Aquele que habita no lugar secreto. Ele está usando a linguagem do templo do Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Você está comigo? Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita. Deus está dentro do seu Santo dos Santos, no seu espírito. E esse lugar é pouco acessado. A gente cuida muito das emoções, do entretenimento. A gente cuida do corpo comendo, ou malhando, ou se exercitando, ou comendo picanha. Mas a gente não costuma muito dar uma atenção para o interior. João Batista disse que foi para o deserto para crescer em espírito. Lucas 1,80. Porque é nesse lugar que Deus em sua vida está. E Jesus está chamando você para entrar no quarto, para acessar a experiência secreta. É mais ou menos assim. Às vezes você entra no quarto, mas você não tem experiência com Deus. Às vezes eu estou no quarto com a minha esposa. Eu estou sozinho com ela. Eu separei um tempo para ela. Só que aí na hora de ter intimidade, eu começo a falar da igreja. Quem é pastor me entende, vamos lá. Eu não estou tendo uma experiência íntima com ela. Eu só estou no quarto, mas a gente não está focado um no outro. Então às vezes a gente entra até no quarto, a gente tem 1 hora, a gente tem um local. Só que quando a gente entra no quarto, a gente não sabe o que falar. Quem está comigo aí? Quem já entrou assim, nossa, esse ano, 31 de dezembro é o dia dos votos. Você veio na vigília e falou, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quando chega em Levíticos, você desvia. Começa um nome de um monte de animal impuro, chofrango, quero grilo. O que isso tem a ver com a minha vida? Alguns passam de Levítico, chegam em Crônicas, aí começa aquela série de nomes engraçados, que a gente tem um monte de gente que põe o nome disso no filho. Jocanai, Joquebede, Jesanás.
Eliofanai. Aí você vai lendo os nomes, você desiste. Aí no outro ano você volta em Gênesis. Tem um monte de professor de Gênesis aqui, ó. Todo ano ele lê Gênesis. Vamos lá? Aí você fala, esse ano eu vou ter um tempo de devocional. Todo dia, Senhor, eu vou ter, Senhor. Aí você vai lá e entra no quarto. Quem já ouviu falar em Gregório McNulty? Eu andei um pouquinho perto. Aí o Gregório, eu fui uma vez ver ele pregando, ele falou, eu fico 12 horas orando. Aí eu vi aquilo, jovenzinho, falei, nossa, vou para casa, vou fazer igual. Aí entrei no quarto, morava em Belo Horizonte, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Eu já tinha orado até pelo gato do meu tio. Quando eu olhei para o relógio, tinha 5 minutos só. Falei, gente, eu acho que esse cara não é humano. Nos falta linguagem para orar. Então aí entram as listas de oração. Isso salvou minha vida de oração. Essas listas têm a ver com orar a palavra de Deus. A Bíblia não é só para ser estudada. A Bíblia é um livro para ser orado, porque ele contém promessas, ele contém canções. O livro de Salmos inteiro são canções. Ele tem promessas proféticas, tem comportamentos que são exigidos, e a gente precisa pegar a tradição de orar a palavra de Deus de volta para Deus, porque quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então você está orando a vontade de Deus. Pessoas assim, como que eu faço para orar a vontade de Deus? Ore a Bíblia. Isso é uma tradição bíblica histórica. Por exemplo, os discípulos em Atos 4 oraram o Salmo 2. Porque tramam as nações e se levantam contra o ungido. Eles estão orando a Bíblia. Você vai ver Salomão orando Deuteronômio. Você vai ver Davi orando Deuteronômio. Você vai ver que os homens da Bíblia oravam a Bíblia. E eu não sei por que aconteceu isso com a gente. Que a gente acha que oração é uma coisa que vai ser sempre espontânea. A gente sempre vai ter muito arrepio, muito choro. E por isso a gente está frustrado com a vida de oração. Então, eu quero te ajudar hoje a sair daqui orando mais, amém? Então as listas de oração funcionam da seguinte forma. Se você tem um papel, uma caneta, celular, anota isso, por favor. Número 1, toda pessoa que ora, ela quer intimidade com Deus. Então o ponto 1 da lista é intimidade. Como que eu faço isso? Eu digito num papel e deixo isso salvo, ou num caderno, eu escrevo à mão. Intimidade. 2, todo mundo que quer orar, quer sabedoria. Sabedoria. Você decide, quem decide coisas aqui todo dia? Deus, me dá sabedoria para as minhas decisões. 3, todo mundo que ora pedindo mudança de caráter. Deus, transforma a minha vida, transforma esse mau hábito, transforma esse pecado que eu estou lutando. Deus, me transforma, me dá santidade. Quero ser parecido com Jesus. Outro ponto, todo mundo quer poder. Poder para ser usado por Deus, para curar os doentes, para pregar o evangelho, para trazer uma palavra de consolo. Poder. E por último, todo mundo ora por alguém. Intercessão. Aí você pode orar pelo Brasil, orar pela política, orar pela sua cidade, orar por missionários, orar por missões. Mas não é só isso. Dentro de cada tópico, eu vou colocar um versículo ou 2 ligado ao ponto. Por exemplo, intimidade. Como que eu descubro versículos de intimidade? Gente, a gente tem uma maravilhosa coisa chamada Google. Joga lá no Google. Versículo sobre intimidade com Deus. Um monte. Mas eu vou indicar, eu não trouxe, um livro, Orações para Fortalecer o Homem Interior, do Mike Bickle. Ele é todo ensinando a orar listas de oração. Eu criei as minhas próprias depois que eu li esse livro. Mas vamos treinar um pouco aqui, amém? Abra sua Bíblia em João 17, 26. Dá para pôr o versículo na tela? João 17, 24, depois a gente vai no 26. E a gente vai fazer o seguinte. É assim que a gente faz lá na sala de oração, ok?
Eu vou ler e orar o versículo, e o Abner vai cantar o versículo. Você também pode cantar o versículo em casa, não precisa ser afinado não. A gente só vai dar um exemplo de que você pode pegar o versículo e cantar ele espontaneamente, ok? Então vamos lá, João 17, 24, diz assim: Pai, minha vontade, ou em outras traduções, Pai, meu desejo é. Então você vai pegar o versículo, vai ler alto. Pai, meu desejo é. Bom, quem está orando aqui? Não sabem quem está orando? Jesus está orando. Isso é a última oração de Jesus, uma das últimas orações dele, chamada de oração sacerdotal. Então Jesus está prestes a ir para a cruz, está prestes a enfrentar o horror da separação de Deus Pai, e ele levantou a voz dele e orou para Deus. Então, calma, Deus está falando com Deus. Você está aqui comigo? Pelo amor de Deus. Deus está falando com Deus. Então Deus está expressando o desejo dele para Deus, e o desejo dele é: Pai, meu desejo é. Eu paro aqui e falo: Senhor, eu quero sentir o seu desejo. Me revela os seus afetos, o seu desejo, o que você sente. Eu oro em línguas, leio de novo o versículo. Pai, meu desejo é que aqueles que me destes, olha o desejo de Jesus. Qual é o desejo de Jesus, irmãos? Pode ler para mim? Vocês estão aí? Olá. Pai, minha vontade é. O desejo de Jesus é que aonde ele estiver, você esteja com ele. Calma, Jesus, você quer que eu esteja onde você está? Eu pensei que era eu que queria estar contigo, mas é você que quer estar comigo. Mas pode ficar melhor. Avança aí. Por que ele quer que você esteja com ele? Para que vejam minha glória. No original, fui pesquisar, a palavra glória significa beleza. O desejo de Jesus é que a sua igreja esteja com ele, porque ele quer mostrar a beleza dele para você. E quando você olhar a beleza dele, você vai ficar: Pai, me revela o seu desejo por mim. Pai, revela os seus afetos por mim. Pai, eu quero não só saber, mas eu quero sentir que você deseja estar comigo para que eu veja a sua glória. Me revela a tua beleza e a sua glória. Me revela os seus desejos por mim. Eu te peço isso. Revela os seus desejos por mim. Revela a sua glória por mim. Revela a glória do Senhor diante dos meus olhos. Revela os seus desejos. Aqui estou diante de ti. Revela-me os seus desejos. Revela-me o seu coração. Revela os seus desejos, Senhor. Revela a sua beleza, para desfrutar de quem você é. Revela a sua glória, Senhor. Abre os meus olhos para ver sua beleza. Abre os meus olhos para ver sua Nós beleza. podemos cantar isso juntos, esse refrão. Abre os meus olhos para ver sua beleza. Nós estamos orando, cantando. Abre os meus olhos para ver sua beleza. Abre os meus olhos para ver sua beleza. Abre os meus olhos para ver sua beleza. Estamos pelo menos uns 5 minutos orando. O nome disso chama-se oração agradável. Porque a gente aprendeu a vida inteira que orar é pagar um preço, mas orar é um privilégio.
Não tem preço em orar. Tem disciplina. Você precisa marcar uma hora na sua agenda para fazer isso aí. Se você toca um instrumento, então melhor ainda. Você abre a sua Bíblia e canta a Bíblia. Agora imagina uma sala de oração fazendo isso dia e noite. Qualquer horário da noite você entrar, tem alguém cantando a Bíblia, e você pode ir lá e sentar na sua cadeira. E aí, irmão, o que você acha? Com músicos e cantores ungidos tocando isso. Imagina, você está com insônia. Vou para a sala de oração. E aí, 5 da manhã tem alguém cantando a palavra lá. Caraca, você não fica empolgado com isso? Isso é uma reunião de oração. E você pode fazer o seu devocional lá. Mas se ainda não tem a sala, você pode fazer isso na sua casa. Bota um instrumental, um piano, abre a Bíblia, ora ela, canta ela, de volta para Deus. Aí depois Jesus vai para o versículo 26. Eu fiquei 1 ano orando esse versículo. De João 17, 26. Para que o amor com que me amaste, isso me tocou. Como assim, Jesus? Fiz que conhecessem teu nome e vou continuar a fazê-lo conhecido. Jesus está dizendo, eu fiz seu nome conhecido para os 12, mas eu vou continuar fazendo o seu nome conhecido. Eu vou continuar revelando o seu nome para as pessoas, para que o amor com que me amastes. Você não está entendendo. Deus, o amor que você me amou, o mesmo amor que Deus amou Jesus, Jesus está pedindo, libera para eles. Você já parou para pensar? Deus ama você igual Ele ama Jesus. Mas a gente não sente isso. Então a gente precisa levar para o lugar de oração e falar, me deixa sentir que você me ama desse jeito. Eu sei que você me ama, mas eu não sinto. Remove a orfandade, remove essa sensação de afastamento de Deus, me dá intimidade, Deus. Eu não quero ficar falando do seu amor apenas, eu quero ser impactado. Sabe o que é isso? Eu quero entrar no meio da comunidade ardente de amor, Deus amando Deus, e eu entro no meio disso e sou tocado pela intensidade do fogo amoroso de Deus. Vamos lá. Isso é oração, não é um preço, é um privilégio. Orar não é só falar com Deus. Orar é ser afetado pelos sentimentos dele. Foi isso que os discípulos falaram quando eles viram Jesus orando. Eles viram Deus falando com Deus. Eles viram Deus Filho falando com Deus Pai por meio do Espírito. Eles viram a Trindade e eles falaram, ei Jesus, ensina a gente isso. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a entrar dentro da mesa da família da Trindade. Ensina-nos a ter comunhão profunda contigo. Imagine uma igreja como essa, 2.000 pessoas, cada pessoa. Meu Deus do céu. Tendo esse estilo de vida. Vocês vão parar de vir para o culto para ser abençoado e vocês vão vir para oferecer a Ele. Vocês vão parar de vir para o culto para receber, vocês vão começar a vir para dar para Ele. Porque você se encheu tanto de Deus entre domingos, que a nossa reunião vai ser uma reunião de milhares de pessoas cheias de Deus, cheias do conhecimento de Deus. Não é conhecer sobre Deus, a gente conhece muito sobre, é conhecer quem Ele é de fato, o que Ele sente, o que Ele pensa. Isso leva tempo. Mas você pode começar hoje, você pode começar agora, você pode começar de já. Com todas as outras partes das listas é a mesma coisa. Você pode pôr no versículo sobre caráter, sobre poder, sobre intercessão, e você vai orando a palavra de Deus. Vão ter dias que você não vai sentir nada, vão ter dias que você não vai ter um arrepio, mas não importa. Você é transformado quando sai dali. Eu vou te falar, uma das formas que eu venci a depressão foi lendo a Bíblia folha por folha.
Tinha dias que eu lia sem vontade, que eu lia angustiado. Parecia que eu estava lendo um jornal. De verdade. Mas de repente saltava versículos nos meus olhos assim. Eu parava, pegava o caderno e anotava. Sempre tem um diário de oração, um caderninho. E eu ficava ali naquele versículo. Oh, eu te encontrei, Senhor. Eu te encontrei na Bíblia. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Sabe, intimidade não tem a ver com uma coisa romântica assim. Não, intimidade é deixar Deus ver quem você é e não ter vergonha. Eu ia para o lugar de oração e falava: Deus, eu estou muito mal. Eu não estou conseguindo nem crer que você existe. Eu estou aqui, Deus. Às vezes eu não tinha palavras. Eu falava: eu sou o devocional, eu estou aqui, o meu corpo está aqui. Eu arrastei o meu corpo para dentro desse escritório. Me encontra, Deus. Me encontra. Me afeta. Eu quero me apaixonar de novo por você. Eu quero saber qual é o som da sua voz. Eu não quero passar a vida na terra vivendo para mim. O que você sente, Senhor? O Senhor começou a falar comigo: eu vou te ajudar a fazer com que eu seja suficiente para você. Se tudo ruir, se tudo acabar, eu vou ser suficiente para você. Você vai ter coragem de derramar tudo sobre mim, ainda que nenhum homem reconheça. Você vai ter coragem de fazer de mim a única coisa suficiente para a sua vida, ainda que ninguém veja. Você vai deixar eu contar a sua história, como eu fiz com Maria? Ou você vai querer contar a sua história? É porque a gente acha que existe perda nisso. E não existe perda, sabe por quê? Nada é como o Deus de Gênesis 1. Eu acho que Jesus está te chamando para a mesa dele. Eu acho que Jesus está te chamando para ficar aos pés dele. Eu acho que Jesus está te chamando para o lugar secreto. Eu acho que ele está te convidando gentilmente. Vem. Eu quero que você aprenda o som da minha voz. Eu sinto a presença de Deus está aqui. Se você conectar, você vai sentir. A presença de Deus está aqui. Tão suave e densa. Porque Ele está te atraindo. Gentilmente. Ele não está pondo o dedo na tua cara. Seu carnal, você não ora. Não, Ele não está fazendo isso. Ele está te chamando gentilmente. Vem. Eu quero você. Eu não preciso de você. Eu quero você. Eu sou Deus e posso fazer tudo sozinho, mas eu decidi que eu vou fazer por meio da comunhão com o meu povo. Levante suas mãos, feche seus olhos aqui. Feche seus olhos, vamos ministrar a Ele alguns